Melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, terça-feira, 13 de agosto, agora são 20 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem? Show de bola? Belezinha? Olha só, vamos falar bastante coisa, vamos falar de economista ontem falando na Jovem Pan do Bitcoin, vamos falar um monte de coisinha aqui, o dólar explodindo lá na Argentina, coisa de doido, né? Vamos falar bastante sobre isso. Olha só, valor de mercado das 2.309 moedas aqui, 294 bilhões de dólares, tá? Deu uma quedinha de ontem, acho que ontem estava 295, final da semana passada estava ali na média ali de 300 e alguma coisa, então a gente tem valor de mercado tendo uma quedinha aí nos últimos dias do valor de mercado, tá? Nas últimas 24 horas, transacionados aqui no mercado são 44,9, né? Quase 45 bilhões de dólares transacionados. Vem caindo bastante também, tá? E a dominância do Bitcoin, que estava bem próxima ali, 69 ponto alguma coisa, né? Bem próxima de 70, agora cai um pouquinho, 68,56%, tá? Bitcoin nesse momento valendo 11.286 dólares, uma quedinha de 0,72% no dia de hoje, nos últimos 7 dias são 5% de queda, tá? Então 11.293 agora, deu uma atualizada aqui, 11.293 com o dólar valendo R$ 3,99, né? Dólar também subindo bastante aí nos últimos 20 dias, chegou a bater nos últimos mês, né? Um mêsinho, ele chegou a bater um pico de 3,80, 3,79, alguma coisa do tipo, e depois agora voltando a subir novamente, né? 3,99 agora. E a gente vai olhar o preço das moedas aqui em Bitcoin, né? E em Bitcoin a gente tem esse cenário aqui. Ethereum subindo 0,29% em Bitcoin, tá? Em satoshis, melhor dizendo. Ripple subindo 0,29% também. Bitcoin Trash subindo um pouquinho acima da média, 3,43%. Litecoin caindo 0,15% desde o seu halving, que aconteceu, se eu não me engano, quarta-feira passada ou quinta-feira passada, não lembro. Desde o seu halving, o Litecoin está caindo todos os dias, né? Teve um diazinho aqui de alta e pumba, continua caindo aqui. Binance Coin subindo 0,78%, Tether variando em Bitcoin, não importa, o que importa é ele ficar estável em dólar, né? EOS caindo 0,39%, Bitcoin SV na nona posição subindo quase 1% aqui, em 10º lugar a Moneros caindo 0,11%, né? Então tá mais ou menos nesse cenário aqui, nada muito subindo muito, nem caindo muito, com exceção da Bitcoin Trash aqui, subindo 3,43%. Tá mais ou menos isso aqui. A volatilidade aumenta um pouquinho conforme vai caindo o valor de mercado, né? Vai caindo a liquidez também. Então a gente tem algumas coisas subindo mais, por exemplo, essa Red Trade subindo 6% e tal. Então a gente vê, e aí a Egretia caindo 7%, né? Então a gente vê que quanto mais distanciada do top 10, do top 20, maior a volatilidade. Aqui as top 10 aqui, com exceção da Bitcoin Trash, estão tudo aqui na mesma, né? Então mais ou menos nessa faixa aqui, subindo um pouquinho ou caindo um pouquinho, tá? Olha só, pessoal, vamos abrir novas vagas para o grupo VIP de sinais, então vai estar o link aqui embaixo, mas é bitnada.com.br/sinais, e também para o projeto Hold Estratégico, tá? bitnada.com.br/hold, provavelmente a gente deve abrir mês que vem, tá? Então a gente está coletando os e-mails da galera aqui, mês que vem a gente abre e manda o e-mail para você, é só você deixar seu e-mail aqui, tá? Tanto no /hold ou no bitnada.com.br/sinais, você deixa seu e-mail aqui e a gente te chama, beleza? Vamos lá, show de bola. Bitcoin, dólar americano, um dia na Coinbase. Olha que gráfico maravilhoso, né? Que gráfico lindo, que não se mexe, né? Nos últimos dias, vou aumentar isso aqui, nos últimos dias a gente não sai dessa posição aqui, né? Já são, vamos ver aqui, ó. Já são praticamente 9 dias que a gente lateraliza aqui nessa faixa de preço entre 11,100, né? Agora 11,250. Mas entre 11,100, pico aqui de 12 alguma coisa, mas na realidade de 11,100 a 11,700, né? A gente está nesse quadrante aqui agora que não sai há 9 dias, né? E com isso a gente vê o volume caindo, né? Depois que ele bateu esse pico de volume aqui, ó, a gente vê o volume caindo. Importante o volume também cair um pouquinho, lateralizar um pouquinho, ficar nesse chove no mole aqui, perdendo o volume para quando a gente subir, se a gente for subir, né? Detalhe máximo aí, a gente subir com bastante volume, né? Porque agora é natural que o pessoal perca o interesse, né? O pessoal vai perdendo interesse, tá lateralizando,
não vai nem cair para os 8 mil que eu quero e nem subir para os 12 mil para o pessoal fazer lucro. Então, eu fico na minha. Ou então, não vai nem subir para os 15 mil para eu fazer meu lucro e nem vai cair para pegar meu stop lá nos 6, 7, 8 mil dólares. Então, o pessoal agora começa a perder interesse e agora que a gente tem que ficar bem atento, né? Desde que a gente botou esse quadrante aqui, ó, esse quadradão aqui, esse retângulo, né? Já fazem aqui mais ou menos 49 dias, estamos indo já para o 50º dia de lateralização aqui nessa faixa de preço entre 9.200 e um pico de 13.800 qualquer coisa, 14 mil, né? Quase 14 mil aqui. Então a gente já está indo para 50 dias nessa zona de preço aqui. Não sei se você lembra que aqui está com alguma volatilidade, né? Está com bastante volatilidade, aliás. Se a gente pegar do fundo ao topo, a gente tem uma volatilidade de 53%. É bastante coisa. Para o Bitcoin não é um negócio tão absurdo, né? Um negócio que em 10 anos subiu 95 milhões por cento, 50% de volatilidade não é um negócio tão absurdo. Mas está me lembrando um pouco esse período aqui atrás, ó. Vamos botar aqui. Está me lembrando um pouco esse período aqui que a gente teve aqui vamos colocar aqui setembro, tá? Comecinho de setembro até mais ou menos a queda do Bitcoin, né? Que foram 68 dias de lateralização com alguma volatilidade, né? Se a gente pegar aqui do fundo ao topo aqui, foram 12%. Volatilidade bem menor do que os 50% que a gente tem hoje. Olha a Dalila aqui, ó. Ele tá toda mal criada, comeu um rolo de papel higiênico inteiro hoje. Então não é a mesma volatilidade, mas é uma mesma faixa de preço, né? A gente ficou aqui, lateralizou aqui do 6 até um pico aqui de 6.800, né? Volatilidade menor, volume também menor, mas a gente ficou bastante tempo aqui, 60 e tantos dias aqui nessa mesma faixa de preço. Está meio que me lembrando aqui agora, né? A gente está com uma volatilidade um pouco maior, mas a gente está lateralizando muito tempo já nessa faixa de preço, estamos indo já para o 50º dia. É bastante coisa, né? Um ativo que sobe 20% num dia, 30% num dia, cai 50% no outro, né? Ele fica aqui muito tempo nessa faixa de preço aqui, ele deixa o pessoal um pouco com sono, né? Mas é interessante isso aqui, porque a força vendedora, ela vai se esgotando, né? Então o pessoal que vai querendo vender, ele vai vendendo nesse tempo todo, né? O volume vai caindo, não gera tanto interesse. Muita gente aqui, porque quando ele bateu 14 aqui, o que mais se ouvia, né, o que mais eu lia por aí, era que o Bitcoin ia fazer esse movimento dos 7 mil, bater 8 mil, né, e teorias de 6 mil e etc, né. E aí a gente já tem aí 50 dias de lateralização e muita gente que quer vender, que não segue o seu plano, muita gente começa a ficar em dúvida, fala, caramba, será mesmo que ele vai bater aqui os 8 mil que eu quero, os 7 mil, 6 mil que eu quero? Quer saber? Eu vou fazer meu lucro. Né? Ou então nem meu lucro eu vou fazer, eu vou esperar isso aqui subir mais. Por quê? Porque o sentimento de que o Bitcoin ia desabar, que foi o que todo mundo falou, né? Vídeos e gurus e muita gente falando que o Bitcoin ia desabar, aquela coisa toda, não aconteceu. Então deixa um pouco o pessoal em dúvida, né? Na verdade ele aconteceu, ele chegou a bater 9 mil dólares, né? Ele saiu de 14 para 9 mil, é bastante coisa. Pô, é quase, vamos ver aqui, 34, quase 35% de queda. É bastante coisa, obviamente, né? Mas o pessoal esperava que isso aqui ia ser um desastre, né? O Bitcoin ia explodir para baixo e tal, não sei o quê. E mais ou menos o Bitcoin está na mesma coisa. Vamos recapitular aqui suportes e resistências, tá? Suporte. Vamos falar aqui se o Bitcoin cair que nem um desgraçado aqui para baixo. Nós temos aqui o suporte 9.700 dólares, 9.300 dólares, 8.750 dólares, 8.300, um pouquinho mais abaixo, 7,5, tá? Abaixo desse 7,5 aqui, preocupa a gente, tá? Se por acaso o Bitcoin cair, seja lento ou seja num dump só, abaixo aqui dos 7.600, 7,5, a gente fica um pouco mais preocupado. E resistência, agora a gente tem essa aqui, ó, de 12 mil, tá? 12 mil qualquer coisinha. Vamos ter mais à frente aqui, se o Bitcoin voltar a subir, essa LTB aqui, aliás, essa LTA continuada, que a gente pode falar aqui em 13 mil, e ela mais ou menos vai coincidir, se ele começar a virar agora e subir, vai mais ou menos coincidir com os 14 mil que bateu aqui no dia 26 de junho, né? 25, 26 de junho. Depois disso é só alegria, a gente tem resistências aqui em 16 mil,
Tem uma zona aqui em 14, qualquer coisa. Aí a gente tem 16 pila, 18 e 20, né? Que seria o topo histórico. Mas dos 20 a gente está bem longe ainda, certo? Muita groselha, né? Mas deu para entender mais ou menos o panorama, né? Volume está baixando. Aliás, o volume está baixando bastante. E o ativo está meio que lateralizando nessa faixa de preço aqui. Então, olha só, pessoal. Ontem, muita gente me mandou o áudio e o vídeo lá da Jovem Pan, né? Do Jornal da Manhã. Se você não conhece, o Jornal da Manhã é um dos jornais do mundo que está mais tempo em atividade, né? Acho que mais de 40 anos, mais de 50 anos, uma coisa assim, um negócio bizarro. E ontem eles falaram sobre o grupo Bitcoin Banco, que segundo a matéria está atrasando pagamentos, né? E a Denise Campos de Toledo, que é a economista lá da Jovem Pan, diz que Bitcoin não tem lastro, né? Vamos entender, olha só, a Jovem Pan noticia centenas de processos contra o grupo Bitcoin Banco. O economista afirma que Bitcoin não tem lastro, né? Então, olha só, eles chamaram essa chamada aqui, investidores tomam calote de criptomoedas. Aí eles dizem o seguinte, ó, com a chamada investidores tomam calote de criptomoedas, os locutores da Jovem Pan anunciam que, aspas, investidores acusam a corretora brasileira de Bitcoins de sumir com o dinheiro, tá? O jornal também afirma que a corretora Negocicoins, desde junho, vem sendo alvo de centenas de processos, né? Aspas aí para eles aí. E aí teve alguns comentários, foi bem curtinho, foi coisa de, menos de um minuto, né? Mas a Denise Campos de Toledo fez o comentário dela aqui, né? Então, ela diz algumas coisas que eu concordo, tá? Mas aí ela discrepa para um lado que para mim não tem nada a ver, né? Por exemplo, ela diz o seguinte... Aspas para ela, tá? É mais um caso que mostra a fragilidade e insegurança de quem investe em bitcoins. Cara, eu concordo total com isso. Eu concordo bastante. O cara que investe em bitcoins, ele sabe do risco, né? É um negócio que você não pode ter aversão ao risco, né? O risco ele faz parte da vida, né? Então, investir em bitcoin é inseguro para quem não estuda nada, para quem pega o Bitcoin e deixa na corretora, ou para quem pega o Bitcoin e não salva a chave privada, ou baixa qualquer carteira, ou dá a sua senha para qualquer pessoa, aí é inseguro, né? Por quê? Porque se acontecer isso com um banco, né? Você, sei lá, deixou sua senha lá, alguém entrou no banco, no seu internet bank, rapou tudo, ou foi lá na boca do caixa, rapou tudo, roubou seu cartão, rapou tudo. Cara, você vai fazer um BO, você vai conseguir provar que não foi você que fez o saque, e muito provavelmente o banco vai te devolver o dinheiro, né? Dependendo da situação, muito provavelmente ele vai te devolver o dinheiro. No caso aqui do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda, não tem esse papo. Não tem. Se você deixar alguém, se você for hackeado, alguém te hackear, alguém levar seu dinheiro, não tem choro, não tem o que você fazer aí que vai recuperar o dinheiro, né? Então, assim, ela fala um fato aqui, né? É mais um caso que mostra a fragilidade e a insegurança de quem investe em bitcoins. Por quê? Porque falta educação. As pessoas acham que investir em bitcoin é comprar o bitcoin e deixar na corretora. Né? E não foi para isso que ele foi feito. O Bitcoin não é um banco, tá? Que a corretora de criptomoedas, ela não é um banco, ela não chama banco de Bitcoin, ela chama corretora de Bitcoin, né? E aí ela fala um negócio aqui que ontem ela apanhou para ela mesma, né? Aspas aí para ela. Mesmo que haja lucros excepcionais em determinados momentos, também houve momentos de queda acentuadas. E aí depois ela fala o seguinte, e são vários casos de instituições que tiveram problemas seríssimos com roubo de registro porque não existe a moeda física. E aí beleza. E ela diz o seguinte também, ela é taxativa, Bitcoin não tem lastro, né? Então é economista dizendo que o Bitcoin não tem lastro. E aí a gente junta essa frase dela aqui, ó, Bitcoin não tem lastro com, mesmo que haja lucros excepcionais, aspas para ela, tá? Em determinados momentos também houve momentos de queda acentuada, né? Então, olha só, o Bitcoin não tem lastro e é uma moeda que não te dá segurança, né? Segundo ela, porque ela sobe muito, cai muito, né? E no dia de ontem foi um dia emblemático, né? Porque parece que o Macri lá tá perdendo lá a relevância, parece lá que os Kirchner lá estão meio que querendo tomar o poder lá, né? Estão com mais votos, estão com mais intenção de voto, né? E aí o mercado ele responde na hora, na lata, né? Então o mercado teve uma desvalorização no peso mexicano, no peso argentino de praticamente 20%, né? Então em um único dia o peso argentino derreteu 20%, certo? Então o dólar subiu 20% em relação ao peso argentino, ou o peso argentino se deteriorou 20% em relação ao dólar. Então ela diz aqui para mim o seguinte, olha, o Bitcoin não tem dólar e por mais que tenha algum lucrinho, né, são apenas 95 milhões por cento em 10 anos, mas por mais que tenha algum lucrinho,
tem muita depreciação no preço do Bitcoin, né? E no peso argentino não, né? Na moeda estatal, na moeda fiduciária não, só cai 20% num único dia, né? Baseado numa notícia. Então ela diz o seguinte, o Bitcoin não tem lastro. E por que o Bitcoin não tem lastro? Porque para ela o lastro é aquele lastro do governo, né? Que é nenhum, que é uma número de série na moeda e a segurança sou eu. É isso o lastro dela. Porque lastro já não existe, por exemplo, no dólar já não existe. Porra, eu acho que desde a década de 80 ou 70, eu já nem lembro, né? Que o Reagan falou assim, ó, não temos mais ouro, não temos mais obrigatoriedade de ter o dinheiro em ouro, né? O lastro em ouro, a reserva em ouro. Então, assim, não existe mais lastro em dinheiro nenhum fiduciário do mundo, né? A diferença do dinheiro fiduciário hoje para o Bitcoin, por exemplo, é que o dinheiro fiduciário é de curso forçado. Então, os governos, os bancos centrais impõem que a moeda daquele país, por exemplo, do Brasil, é o real. E o Bitcoin não é imposto. O Bitcoin não é imposto. O Bitcoin está lá. Se você quiser comprar, você compra. Se você quiser vender, você vende. Se você não quiser encostar no Bitcoin, você não encosta. Você não é obrigado. As pessoas escolhem o Bitcoin porque querem. Tem uma diferença gritante nisso, né? Então, assim, ela joga que o Bitcoin não tem lastro, mas também não comenta que o peso argentino, o real, o peso mexicano, que seja, qualquer moeda, e o euro, nenhum tem lastro, nada tem lastro. Dólar canadense, nada tem lastro há muitos anos já, e cada vez mais não vai ter. Então, bancos centrais têm lá o seu dinheiro, imprimem o seu dinheiro, botam em circulação no mercado, tornam isso obrigado, e a economista, não estou falando qualquer pessoa, não estou falando um barbado falando na internet. A economista diz que o Bitcoin não tem lastro. E ignora totalmente que qualquer outra moeda do mundo também não tem lastro nenhum. Nenhum. E aí no mesmo dia que ela fala que, olha, o Bitcoin tem seu lucrinho lá, mas também cai muito. No mesmo dia, por uma atitude de governo, por uma atitude política, né? Então parece que o Macri está perdendo força, Cristina Kirchner lá tá ganhando força, lá os Kirchner estão ganhando força. O mercado já precificou, botou 20% para baixo o peso argentino, né? Então qual que é o lastro? Qual que é a segurança governamental? Né? Que aquela fala o Bitcoin é inseguro, é frágil e inseguro. Qual que é a segurança de eu ter peso argentino hoje? É perder 20% do meu patrimônio? É isso? Então o argentino, qual que é a segurança dele? Qual que é a infragilidade dele, do argentino? Qual que é a segurança do argentino em investir o peso dele? Nenhuma. Qual que é a nossa segurança com o dólar aqui a quase R$4? Qual que é a nossa segurança? Amanhã pode estar 7. Qual que é a nossa segurança? Sabe? Qual que é a antifragilidade do real? Não é nenhuma, filha, não é nenhuma. E qual que é o lastro do real? Qual que é o lastro do dólar? Não tem lastro nenhum. Nenhum. O Bitcoin ele tem uma confiança na rede, ele tem o lastro da confiança na rede. Fernando Urich, ele disse que o lastro do Bitcoin está na sua escassez. Eu concordo e vou além. Eu acho que o lastro do Bitcoin está na confiança da rede, certo? A confiança que não vai ter mais novas moedas. O custo inflacionário já está precificado. Criação de novas moedas escalonadas já estão precificadas, já é sabido, né? A rede está funcionando há 10 anos com 99,9% de uptime. Nunca caiu, nunca foi hackeada. Nenhum governo põe a mão, nenhuma grande empresa põe a mão, pelo menos até hoje não colocou. Então essa é o laço do Bitcoin, é a confiança que a gente tem na rede, que as pessoas têm na rede, de forma voluntária, tá? É diferente, é de forma voluntária. Você confia no Bitcoin se você quiser, e as pessoas estão mostrando isso. O Bitcoin há 10 anos atrás valia 0, hoje vale $12 mil, chegou a valer 20. Então as pessoas voluntariamente confiam no Bitcoin. Não é ninguém que põe uma arma na cabeça e fala assim, olha, agora ou você vai usar Bitcoin ou você vai preso. Ou você vai aceitar no seu comércio Bitcoin ou nós vamos botar uma multa do Procon no teu comércio. Não é assim que funciona. As pessoas voluntariamente confiam no Bitcoin, diferente da moeda fiduciária, que você é obrigado a confiar. A confiança que as pessoas têm na moeda fiduciária é cultural. Já vem do pai, do avô, do bisavô, que todo mundo usa lá o real. No caso do Brasil, Cruzeiro Novo, cruzado, um monte de moeda, né? Um monte de inflacionária, um monte de coisa. Mas, por exemplo, no dólar, né? É cultural, que o cara já, há 300 gerações, ele já tem o dólar lá. É cultural, né? É um negócio que vem na cabeça. O nosso aqui não, o Bitcoin, ele é voluntário, as pessoas confiam. Eu confio no Bitcoin porque eu gostei do negócio, eu achei o negócio show de bola. Entendeu? É bem diferente, bem diferente. Vou deixar o link aqui também do Richard Hart, sei lá como é que fala, desse gráficozinho aqui do
do dólar subindo 20% em relação ao peso argentino aqui. Beleza? Pessoal, para a gente encerrar aqui, ó, a Bitpreço está sorteando todo começo de mês uma hard wallet, tá? Então vai ser uma Ledger ou uma Trezor. Para você fazer parte do sorteio, é só você se cadastrar na corretora. Clica aqui em cadastrar, valida o documento, lá vai ter que mandar o CPF, o RG, uma fotinho lá, uma selfie lá, alguma coisa do tipo. Validou, você já está concorrendo, tá? Se você já é cadastrado na Bit, você não precisa nem comprar, tá, pessoal? É só fazer o cadastro. Se você já é cadastrado na Bitpreço, você já faz parte do sorteio. Então, mês que vem, mês que vem, que tiver o sorteio, se você já é cadastrado e já tem os documentos validados, você já faz parte. Se você ainda não é, bitpreco.com, ou o link vai estar aqui na descrição, você entra aqui e se cadastra, tá? Eles estão trabalhando com 18 corretoras, ó, inclusive Binance, Bitcoin Trade e o scanzão da Bitfinex. Beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo, ou bitpreco.com. Belezinha? Vamos encerrar isso aqui. Pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho e vamos pra cima até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau. Sempre com a melhor informação. bitnoticias.com.br